Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leituras e Resenhas. Hoje nós falaremos de um livro chamado Em Busca do Sentido da Vida, do autor Augusto Cury. Augusto Cury é um autor amplamente reconhecido, tendo escrito obras como O Vendedor de Sonhos, O Futuro da Humanidade, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, entre outros. Seus livros exploram temas como a inteligência emocional, a psicologia da superação e a busca pelo sentido da vida. Alguns de seus livros foram adaptados para o cinema e o teatro, como O Vendedor de Sonhos. Em Busca do Sentido da Vida não foi adaptado diretamente para o cinema, mas as obras de Cury têm sido referência em debates e discussões em diversas mídias. Seus livros frequentemente inspiram adaptações teatrais e são utilizados como material de apoio em seminários e conferências sobre psicologia e desenvolvimento pessoal. O livro Em Busca do Sentido da Vida conta a história de Júlio Verne, um renomado professor de história, condecorado por suas contribuições intelectuais e especializado em Segunda Guerra Mundial. Devido ao seu vasto conhecimento sobre o período, ele é convidado a participar de um projeto secreto, o Túnel do Tempo, cujo objetivo é impedir que a Segunda Guerra Mundial aconteça, eliminando Adolf Hitler antes de sua ascensão ao poder. Na primeira missão, Júlio é transportado para o passado, onde conhece Rodolfo, um judeu intelectual que está sendo caçado pela SS. Rodolfo é uma figura fascinante, um amante dos livros, com quem Júlio desenvolve uma forte ligação. Juntos, eles enfrentam os terrores do regime nazista. Júlio usa sua habilidade oratória para escapar de situações perigosas, mas acaba sendo capturado e espancado por policiais nazistas. Durante momentos de extremo estresse e medo, Júlio experimenta algo extraordinário. Uma fenda cósmica se abre, transportando-o para outro tempo e lugar. Este fenômeno ocorre várias vezes ao longo do livro, criando uma dinâmica intrigante entre o presente e o passado. O livro explora profundamente as reflexões psicológicas de Júlio Verne. Ele pensa criticamente sobre a natureza da ditadura e o poder opressor dos regimes totalitários. As passagens que descrevem a Alemanha nazista e a onipresença da polícia SS, SA e Gestapo são particularmente impactantes. Júlio reflete sobre como o sequestro dos direitos fundamentais e a imposição de uma única verdade são as bases para o estabelecimento de ditaduras. Ele reconhece que, mesmo em democracias maduras, existem microditaduras em diferentes esferas, como universidades, religiões e partidos políticos. Essas reflexões são fundamentais para a compreensão da obra e do personagem principal. Na segunda viagem, Júlio Verne encontra o Dr. Abraham Kurt, um advogado judeu e defensor dos direitos humanos, que vive em Frankfurt com sua esposa Rebecca e seus filhos Moisés e Anne. A família de Kurt é presa pela SS, mas Júlio consegue salvar as crianças que seriam levadas em um caminhão e um casal, sem ser Kurt e Rebecca, pois tinham ordens expressas para deportar o advogado, usando mais uma vez a sua habilidade oratória e seu conhecimento histórico para enganar os nazistas. No entanto, apesar de seus esforços, ele não consegue mudar o curso central da história. Após essa experiência, Júlio vai para uma estação de trem, onde testemunha a deportação de judeus e outros grupos para Auschwitz. Ele tenta se passar por um oficial da SS, mas é descoberto depois de um tempo e é enviado a um campo de concentração. No campo de concentração de Auschwitz, Júlio testemunha os horrores inimagináveis da guerra. As descrições dos trabalhos forçados, das condições insalubres e da crueldade dos guardas são chocantes e profundamente perturbadoras. Ele conhece o Dr. Viktor Frankl, que se torna uma figura central na sua jornada emocional e espiritual. Frankl ensina Júlio sobre a importância de encontrar um sentido na vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Frankl defende que aqueles que perdem a esperança em um futuro melhor estão, na verdade, perdidos. Essa filosofia ajuda Júlio a manter a sua sanidade e sua determinação de continuar lutando. As interações de Júlio com Viktor Frankl são alguns dos momentos mais profundos do livro. Frankl argumenta que, mesmo em um campo de concentração, é possível encontrar um sentido para a dor e o sofrimento. Ele acredita que aqueles que conseguem manter sua fé e esperança, apesar das circunstâncias adversas, são os verdadeiros vencedores. Frankl também destaca a ideia de que os nazistas, apesar de toda a sua crueldade, não conseguem escravizar as mentes dos prisioneiros que encontram um propósito em suas vidas.
Essas conversas têm um impacto profundo em Júlio, que começa a ver o campo de concentração não apenas como um lugar de sofrimento, mas também como um campo de batalha espiritual, onde a esperança é a arma mais poderosa. Durante sua estadia em Auschwitz, Júlio Verne também se depara com o notório Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Mengele realiza experimentos brutais e desumanos nos prisioneiros, especialmente em gêmeos, sem qualquer tipo de anestesia ou consideração pela vida humana. Júlio fica profundamente abalado ao ver Mengele, especialmente porque reconhece o médico como uma das figuras mais sombrias da história do nazismo. A vontade de matar Mengele é intensa, mas Júlio sabe que qualquer tentativa de confrontá-lo diretamente poderia resultar na morte de muitos outros prisioneiros. Júlio Verne tem uma oportunidade de assassinar Heinrich Himmler, um dos principais líderes nazistas, durante uma inspeção em Auschwitz. No entanto, Rodolfo, seu amigo judeu, o convence a não agir, argumentando que a morte de Himmler naquele momento poderia desencadear uma retaliação brutal contra os prisioneiros e não mudaria significativamente o curso da história. Essa decisão pesa muito em Júlio, que continua a questionar se suas ações estão realmente fazendo a diferença. Após escapar de Auschwitz, Júlio faz várias tentativas de mudar a história. Depois de policiais terem invadido o seu esconderijo e ele ter todo o estresse súbito, ele vai para a Polônia antes da guerra, onde tenta convencer o ministro do exterior, Joseph Beck, a ceder às demandas de Hitler sobre Danzig e o corredor polonês, mas falha. Em seguida, ele tenta impedir o tratado entre a Alemanha e a Rússia, mas é preso novamente. A frustração de Júlio cresce à medida que ele percebe que, apesar de seus melhores esforços, ele não consegue alterar o curso dos eventos históricos. Isso gerava nele um alto estresse que abria uma fenda cósmica. Após voltar para o presente, Júlio Verne faz uma última tentativa de mudar a história durante o putsch da cervejaria de Munique. Ele se infiltra no evento e tenta matar Hitler, mas é pisoteado pela multidão e acaba disparando contra o exército e a polícia estatal. O plano falha e ele é preso junto com Hitler. Durante o julgamento, Júlio tenta convencer o tribunal de que Hitler é uma ameaça à humanidade, mas ninguém acredita nele. Ele é condenado a uma longa sentença de prisão, enquanto Hitler recebe uma sentença relativamente leve, cumprindo apenas 9 meses na prisão. Na prisão, Júlio Verne reflete sobre seus erros passados, especialmente como ele traumatizou seu aluno Peter ao forçá-lo a falar em público, causando-lhe uma gagueira severa. Júlio reconhece que sua falta de compreensão sobre a síndrome do circuito fechado da memória e as janelas Killer contribuiu para a humilhação e o sofrimento de Peter. Esse reconhecimento é um momento de grande arrependimento para Júlio, que vê isso como uma falha em sua missão de educador. Eventualmente, Júlio é transportado de volta ao passado, onde se encontra na Escola de Belas Artes de Viena, onde Hitler tentou, sem sucesso, entrar como estudante de arte. Júlio tenta convencer o professor a aceitar Hitler na escola, mas falha. Em uma última tentativa de mudar o curso da história, Júlio e sua esposa Kate começam a trabalhar como professores na escola de Hitler, implantando métodos educativos que promovem a empatia, a cooperação e o respeito pelas diferenças. No final, Júlio Verne percebe que a verdadeira mudança vem através da educação. Ele e Kate conseguem influenciar positivamente a vida de Adolf Hitler, plantando janelas light em sua mente e promovendo um ambiente de aprendizado baseado no respeito e na compreensão. Quando Júlio retorna ao seu próprio tempo, ele descobre que as mudanças que ele e Kate implementaram na educação de Adolf Hitler tiveram um impacto profundo e positivo. O mundo que ele encontra é completamente diferente daquele que ele deixou. A Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu e as atrocidades cometidas pelos nazistas nunca ocorreram. Ao voltar para casa, Júlio encontra sua esposa Kate e seu filho. Eles vivem em uma Alemanha pacífica, onde judeus, arianos e outros grupos étnicos convivem em harmonia. A educação foi a chave para essa mudança histórica, provando que o conhecimento, o respeito pelas diferenças e a promoção da empatia podem transformar a sociedade de maneira duradoura. Júlio Verne reflete sobre sua jornada e sobre as lições que aprendeu ao longo do caminho.
Ele percebe que, embora suas tentativas de mudar a história através de ações diretas tenham falhado, foi através da educação e da compreensão humana que ele conseguiu fazer a diferença. O professor conclui que a educação é uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade possui para evitar os erros do passado e construir um futuro melhor. Ele também reflete sobre a natureza da memória e do trauma. As janelas killer que atormentaram tanto Hitler quanto Peter são um lembrete de como experiências traumáticas podem moldar negativamente o comportamento humano. No entanto, as janelas light que ele e Kate plantaram em Hitler mostram como experiências positivas e a educação adequada podem reverter ou mitigar esses efeitos. Júlio Verne entende que cada ser humano tem um potencial para o bem ou para o mal, dependendo das influências e experiências que moldam suas vidas. Ele reafirma sua crença no poder da educação como meio de formar cidadãos conscientes, capazes de pensar criticamente e de agir com empatia. O livro Em Busca do Sentido da Vida, de Augusto Cury, é uma obra poderosa e integrante que explora temas profundos como a história, a psicologia, a educação e a ética. Através da história de Júlio Verne, somos convidados a refletir sobre o impacto que nossas ações e nossas escolhas têm sobre o mundo ao nosso redor. A narrativa de Cury é rica em detalhes históricos, proporcionando uma compreensão mais profunda dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que oferece insights sobre a natureza humana e o poder transformador da educação. As passagens que destacam a experiência nos campos de concentração são particularmente impactantes, mostrando a resiliência do espírito humano, mesmo nas circunstâncias mais desumanas. O livro também aborda de maneira clara a importância da esperança e do sentido da vida, conceitos defendidos por Viktor Frankl, uma das figuras históricas que Júlio Verne encontra durante sua jornada. A ideia de que a esperança pode ser uma força vital, mesmo nas situações mais desesperadoras, é uma das mensagens centrais da obra. Além disso, a obra de Cury explora o conceito de janelas na mente humana. Tanto as janelas killer, que podem aprisionar a mente em traumas e memórias dolorosas, quanto as janelas light, que podem ser cultivadas através de experiências positivas e educativas, abrindo caminho para a cura e crescimento. Eu recomendo fortemente este livro a qualquer pessoa interessada principalmente em história, psicologia ou educação. A obra não só proporciona uma visão aprofundada sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também oferece uma reflexão poderosa sobre o papel que a educação e a psicologia desempenham na formação de indivíduos e sociedades, tanto no contexto da Segunda Guerra como na atualidade. O livro Em Busca do Sentido da Vida é uma jornada emocionante e profundamente reflexiva que nos lembra do poder que a educação, o conhecimento e a empatia têm para moldar o mundo. Augusto Cury nos convida a olhar para a história, não apenas como um registro de eventos passados, mas como um campo de batalha contínuo, onde o bem e o mal se enfrentam, e onde a educação pode ser uma arma definitiva na luta pela justiça, pela paz e pelo progresso humano, com a formação de pessoas com pensamento crítico. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje e até a próxima.